pensava muito por esse lado. E aí eu já tinha 4 filhos. E aquelas promessas feitas em cartórios eram muito boas. Aí a gente passou a acreditar. O carvão é feito com as sobras das madeiras das roças. A desagregação do sistema produtivo tradicional, causado pela transferência compulsória, torna o carvão o principal produto dirigido ao mercado que permite a sobrevivência das famílias. Toda a produção de carvão se destina a São Luís. O carvão de Alcântara abastece uma significativa parte do mercado em São Luís. Canelatiua é um povoado à beira da praia que reúne todas as características daqueles que foram transformados em agrovilas, onde produzem em sistema de uso comum dos recursos naturais. Canelatiua é um caso de terras de uso comum que tem uma singularidade. Foi originalmente uma terra indígena que passou às mãos de particulares. Em momento de decadência financeira, o último proprietário doou as terras a descendentes de escravos e indígenas, que foram registradas em cartório como terras da pobreza. Então os velhos eles se reuniam à tarde e conversavam assim: olha, gente, nós ganhamos essas terras de mão beijada, então vamos plantar com os dentes para nós comer quase gengibre, que logo mais nós vamos ser dono dela, e essa Deus nos deu e não tem quem nos tome. Canelatiua é um dos povoados ameaçados pelas novas relocações que atingirão mais 500 famílias para ampliação e aluguel do centro de lançamento. Os militares interpretam situações como as de Canelatiua como se fossem terras públicas. Hoje eu não tenho que ela seja vendida e não tenho afastado para outras pessoas. E eu ainda tenho que ela fosse da pobreza. Hoje ele chama do Estado, eu me espanto.
Senti lá, ó, lá vai, ó. Sentido. Samucangaua vem servindo como alternativa de sobrevivência aos moradores das agrovilas. Uma das possibilidades para os novos remanejamentos compulsórios de famílias é sua relocação em povoados já existentes, como Samucangaua ou Canelatiua. Só nós que estamos aqui é o suficiente. Se botar outras pessoas, aí não tem como nós sobreviver, porque aí outras pessoas vêm, a nossa comida aqui já é pouca. Aí se vir outras pessoas, não vai dar. O movimento de resistência contra a base de Alcântara nunca cessou. Os atingidos se mantêm permanentemente mobilizados. Em diversas ocasiões, participam de manifestações públicas, reuniões, audiências, seminários. Procuram conhecer os detalhes de um projeto que com eles jamais foi amplamente discutido. Recebem o apoio de intelectuais, parlamentares, sindicalistas, da Igreja Católica e do Movimento Negro, através da Associação de Comunidades Rurais Negras Quilombolas, do Centro de Cultura Negra, da Sociedade de Direitos Humanos e de outras entidades. Eles não estão ligando na nossa vida. A base espacial só liga em foguetes, gastando dinheiro, mais dinheiro. E nós estamos sentindo nova necessidade. Os matos que eles deram, que eram Nascadel para nós, não dá condução. Na tarde de 22 de agosto de 2003, explode o VLS-1. Há destroços num raio de 50 metros. Os 21 técnicos que trabalhavam no local morreram depois de uma explosão que elevou a temperatura a 3... Dias depois do acidente, uma comissão integrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelo Movimento dos Atingidos pela Base, por entidades ligadas ao movimento negro, igreja, por entidades civis, por pesquisadores e parlamentares, visitou áreas próximas ao local do acidente. Com auxílio de um equipamento à bateria, a comissão exibiu reportagens de TV aos moradores de diferentes povoados, que pela primeira vez puderam ver imagens do acidente. É uma perda realmente irreparável. Não há dinheiro que realmente supere a perda de um ente querido, mas pelo menos eles tiveram condições de receber os seus restos mortais. Sepultaram, vão ter a oportunidade de ficar visitando, enquanto as pessoas que saíram, assumiram que saíram, que estão lá no cemitério no Peru, quase 300 anos, eles não têm a oportunidade de visitar os seus mortos. Largaram lá seus restos mortais e ninguém visita, ficou lá completamente abandonado. Sai da proa do meu barco. Leão, 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 sai da proa do meu barco. Ô leão, moço bonito é do buqueirão. Ô leão, O Maranhão tem muitos lugares encantados e que são referidos nas letras das músicas cantadas no tambor de mina e na pajelança. Por exemplo, no litoral a gente tem na região de Alcântara, né, a Pedra de Tacolumino, temos o Buqueirão e tem a Cerca de Alcântara. Esses lugares de encantaria, a preservação deles é muito importante porque eles estão intimamente associados à religião afro. Ali é um atestado da veracidade de suas crenças. Então esses lugares precisam ser mantidos, preservados e respeitados, inclusive pelos que não têm a mesma crença. corre, corre, trairinha por cima da pedra, por cima da pedra, por cima da pedra de Tacolumim.
por cima da pedra de Itacolumi. Corre, corre. O projeto de expansão do centro de lançamento pretende privatizar a área em que se situa a Pedra de Itacolumi, um lugar sagrado. Que essas comunidades, por serem centenárias e por terem todos esses atributos, que passaram pela abolição da escravatura, sucederam ao Império, sucederam à colônia, sucederam às divisões de República Velha, Nova República, etc., esses povoados se mantiveram, revelando que eles são mais irreversíveis. Porque é como se nós imaginássemos Alcântara como um mosaico de povoados. Esse mosaico de povoados, com territorialidades específicas e distintas, com particularidades, como as chamadas Terras de Santo, ou lá em Sambucangal as Terras de Santíssimo, ou lá em Itapuã as Terras de Preto. Essas situações todas foram, ou Terras da Pobreza, em Canelatilva, elas foram se compondo, né, enquanto, com características próprias, enquanto um território étnico. E um território étnico, e que o entrelaçamento se dá também do ponto de vista cultural. O entrelaçamento se dá pelas festas religiosas. Eu estou com 23 anos que toco caixa. E esse tempo todo de negócio de caixeira morta. Mas eu agora já tenho vontade já de desligar, porque eu já estou mais velha. Aí conheço que as minhas vozes não estão mais como era antes. Quer dizer, que tem de ter é uma caixeira melhor para cantar ali de junto das outras e tudo, para fazer como seja eu, substituindo a minha. A substituta escolhida é Dona Romana, sobrinha de Dona Margarida e moradora de Santana dos Pretos, na Ilha do Cajual. Isso que eu estou pelejando com a menina lá, com a Romana, é que eu quero ver se eu aprumo ela. Dona Romana é uma das chamadas coreiras, brincante do tambor de crioula, e foi escolhida por reunir as qualidades exigidas para desempenho da função de caixeira.
Tá, sua mãe? É tudo que acompanha. Direitinho. Eu já ia falar. Nessa fase de iniciação, Dona Romana passa a ter uma intimidade com a caixa, embora não possa ainda tocar em todos os momentos do ritual. A escolha de Dona Romana segue regras determinadas por vínculos que interligam os povoados e reforçam laços que mantêm a coesão do território étnico em Alcântara. No período colonial e imperial, um pilão e mais de um escravo reunidos representavam a possibilidade de produção autônoma, condição que definia um quilombo. Hoje, a conceituação de quilombo não se liga ao pilão ou a qualquer outro elemento da cultura material dos ancestrais escravos. A distância da casa grande, o isolamento geográfico e cultural, assim como a homogeneidade racial, não são elementos fundamentais na conceituação de quilombo. Os quilombolas atuais nem sempre se originaram de movimentos insurrecionais. As comunidades de remanescentes de quilombos constituem grupos étnicos que se autodefinem a partir de situações históricas específicas que os liga a um passado comum e cobram do Estado o reconhecimento de seus territórios. Os quilombos contemporâneos se espalham por todo o Brasil. Não são restos, vestígios, remanescentes de um tempo pretérito. Lutam por um modo de existência singular em territórios conquistados por seus ancestrais. Buscam autonomia, liberdade de praticar seus cultos, venerar seus santos, cantar seus cânticos e dançar seus ritmos. O Brasil, um país plural, deve reconhecê-los como grupos, em sua singularidade.
ra ra ra